até o verso 20. Eu não vou ler esse texto todo de uma vez, a gente vai olhar para ele aos poucos, como é um texto já um pouquinho maior, eu acho que a gente pode ir olhando para ele aos poucos. E o que eu quero pensar hoje, o que eu quero refletir hoje, o tema é a sombra da Páscoa na antiga aliança. Então, como tudo começa, todo evento, toda história, ela tem um início. Êxodo ela é escrito para mostrar como que o povo de Deus ele foi liberto, como ele foi liberto dos egípcios, para aquela primeira geração que testemunhou. Moisés registra um evento que seria relembrado, seria repetido por gerações. Então esse é o propósito de Êxodo. O principal tema de Êxodo é a redenção do povo eleito, o povo que foi escolhido, e é descrito em Gênesis. Em Êxodo ele é descrito como esse povo ele é redimido e como ele se torna um povo de Deus, E esse evento, a Páscoa, é quem sabe o principal evento da Igreja de Jesus Cristo. É por isso que nós no mês de abril vamos interromper aí a nossa rotina eclesiástica, vamos chamar assim, A gente vinha caminhando em 1 Coríntios, mas o mês de abril ele deve nos lembrar do que significa a Páscoa. Não é por acaso que o Senhor Jesus ele nos ordena celebrar a ceia e sermos relembrados do que a ceia significa. E a ceia nada mais é do que a manifestação daquilo que a Páscoa no Antigo Testamento era a sombra. Se a Páscoa no Antigo Testamento era a sombra, a ceia do Senhor no Novo Testamento, ela é a manifestação, é para aquilo que ela aponta. Eu pessoalmente fiquei surpreso enquanto estudava esse texto, enquanto meditava nesse texto. Confesso que nunca preguei Páscoa em Êxodo, foi a primeira vez que eu peguei esse desafio. Sempre na Páscoa eu me lembro da ressurreição, me lembro da morte de Jesus, naturalmente, mas a quantidade de paralelos que um evento como esse aponta, De repente você fala assim, não pastor, tranquilo, eu já sei, eu assisti os 10 mandamentos na Record, então eu já sei mais ou menos do que se trata, Não, eu sempre brinco, Se você gosta de um filme, de uma série, leia o livro sempre é melhor, Então vamos olhar aqui para o livro e o que esse evento ele significa, o que ele representa para cada um de nós. Começar verso 1 até o versículo 5, e diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Primeira coisa que um trecho como esse destaca é a relevância desse evento e a importância desse cordeiro. Ele é um cordeiro especial que identifica o povo redimido na antiga aliança. Perceba o paralelo do cordeiro na Páscoa com o maná que caía do céu no Egito, no deserto. Na Páscoa, o cordeiro deveria ser comido, e se a sua família fosse pequena e você não tivesse ninguém muito bom de garfo, não era para sobrar cordeiro. Você ia juntar com uma outra família. Vocês iam comer juntos,
para que não sobrasse carne para o dia seguinte. A semelhança do pão do céu que caía, né, na medida certa, o cordeiro pascal também vinha na medida certa e perfeita. E um segundo destaque aqui é que esse cordeiro era um motivo de unir famílias distintas, evidenciando aqui que o povo agora que saía do Egito, que seria liberto por meio desse evento pascal. Lembra, a gente aqui no contexto, eu estou no contexto das 10 pragas, em que Deus está manifestando o seu poder contra o Egito para libertar o seu povo. E esse aqui é a última das pragas, que é a morte dos primogênitos. Esse é o contexto da Páscoa. O que Deus está ensinando aqui o povo na antiga aliança? Esse cordeiro que une vocês, ele é um cordeiro especial. Ele vai ser comido, não deve sobrar nada, mais para frente a gente vai ver que o que sobrar deve ser queimado. Ele não deve ser desfrutado no outro dia, porque o evento da Páscoa é um evento único, ele é um memorial importante, é algo relevante. E esse evento faz de vocês povo de Deus. Ele pode ser desfrutado por estrangeiros ou escravos? Pode, desde que estes sejam circuncidados e agora façam parte da aliança. Ninguém que não faça parte da aliança deve comer o cordeiro pascal. Olha o paralelo com a ceia do Senhor. Da mesma forma, desfrutamos da ceia aqueles que estão debaixo da nova aliança. Não é só a imagem do cordeiro que aponta para Cristo. É como a gente vai ver, isso aqui é impressionante num texto como esse. Quase todos os itens da descrição dessa Páscoa, ela tem paralelos com a nova aliança. Isso não pode ser por acaso. A Páscoa é quem definia, quem apresentava, quem fazia desse povo o povo de Deus, que identificava esse povo como povo de Deus redimido. Mas como que era esse cordeiro? Olha os versos 6 até o versículo 11. Guardem-no, já falou que o animal ele é macho de 1 ano. O verso 5, o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Tá? Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passa então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta da casa, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao que comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Um cordeiro inocente, sem defeito, substitui os primogênitos com sangue. Primeiro, o cordeiro até 1 ano. Até 1 ano, qualquer animal, você olha um animal até o ano, ele é o quê? É filhote. Aqui identifica esse cordeiro, não deveria ser qualquer cordeiro. Poderia ser um cabrito, mas de modo geral eram utilizadas ovelhas como cordeiro. O cordeiro até 1 ano nos lembra da inocência desse animal que seria sacrificado na Páscoa. Era um animal que deveria ser perfeito, sem mancha, sem mácula, guardado até o 14º dia, e esse animal teria que ser sacrificado
no final da tarde. Isso aqui, eu nunca me atentei, eu já li esse texto inúmeras vezes, confesso que alguma coisa dos 10 mandamentos eu devo ter visto também, né? Mas eu nunca tinha me atentado a tantos detalhes. Né? Um sacrifício inocente, sem defeito, sem mácula, sacrificado ao final da tarde. O sangue, antes de comer, ia pegar esse sangue. O texto seguinte nos explica uma planta, um hisopo, que era usada aí para aspergir sangue, ela era boa para isso. Depois essa planta ela é usada na aspersão, se eu não me engano, aspersão de sacerdotes e mais um outro evento em que é necessário a aspersão de sangue, né? E ia colocar no umbral da porta. E esse sangue serviria como um substituto do sangue que seria derramado pelo juízo de Deus em todos os primogênitos. E eu já vi várias encenações dessa Páscoa em séries, em desenhos, até para criança, né? Geralmente vem um anjo, né? O anjo que vem e vai matar, né? O texto bíblico diz que quem viria passar era o próprio Senhor. O próprio Deus quem executa esse juízo. Ele não manda mensageiros. Mas aqueles cujo sangue estivesse no umbral desse cordeiro inocente, sem defeito, não seriam atingidos. A carne teria que ser assada no fogo, essa parte eu gosto, né? Churrasco, nada de carne cozida, né? Então vamos assar ela direto na brasa, assada no fogo, com ervas amargas. Eu confesso que eu prefiro alguma coisa, um tempero diferente, mas ervas amargas e pão sem fermento. A carne assada e não cozida, por quê? Provavelmente os israelitas não teriam uma panela grande o suficiente para você colocar um cordeiro inteiro. E Deus dá instruções para que esse cordeiro não seja partido. Que esse cordeiro, nenhum osso seja quebrado. E ele inclusive vai descrever aqui, né, ó, cabeça, pernas e vísceras. Quando eu me dei conta disso, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. Porque o Cordeiro de Deus, morto no final da tarde, ainda que fosse costume romano, não teve nenhum osso partido. As ervas amargas tinham o papel de lembrar o período de sofrimento. O pão sem fermento, somado às ervas amargas, precisavam lembrar duas coisas. Primeiro, o sofrimento da escravidão. E segundo, a correria. O que Moisés fala? A gente vai celebrar a Páscoa. Estejam prontos. Porque é certo que a libertação vem a qualquer momento. Estejam com o cinto a postos, com a sandália no pé. Não fermentem o pão, não vai dar tempo. Comam do cordeiro, já esperando a consumação dessa libertação. Ela pode acontecer a qualquer momento. E aí ele encerra essa parte falando que, de novo, não percebe que
o autor, Moisés, ele repete algumas vezes que o cordeiro não devia sobrar no outro dia. Isso era muito importante. Isso era muito importante. Não é qualquer alimento. Eles não estavam simplesmente fazendo um churrasco com carne de ovelha. Não. Isso aqui era um memorial. Páscoa do Senhor, que marcava a redenção do povo eleito e os unia, os identificava como um povo distinto, um povo especial de Deus. Versos 12 e 13 vão apontar para a redenção e para a substituição. Olha, naquela mesma noite, isso aqui é Deus falando com Moisés e Arão. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar a casa de vocês. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Cada uma das pragas são um ataque direto a um deus egípcio. A última praga, ela é um ataque a qual Deus? Provavelmente ao Deus mais poderoso do Egito, o Deus Ra. Ele era o Deus do Sol. O que o Deus do Sol tem a ver com o primogênito? Acreditava-se que o faraó, ele era um descendente direto de Ra. Ele era divino. Na medida em que ele não consegue proteger nem o futuro herdeiro, que seria a descendência de Ra, Deus demonstra o seu poder sobre o maior dos deuses egípcios. A Páscoa, mais do que um evento de alimentação, mais do que um evento que identificava um povo escolhido, ela é um evento que demonstra o poder de Deus. Deus manifesta o seu poder. Ele fala no início para Moisés: olha, eu não vou tentar libertar vocês. Olha, eu vou ver o que eu consigo fazer, porque eu gostava de Abraão, dos antepassados, eu gostava dos patriarcas. Vamos ver o que a gente consegue? Não. Ele vem para libertar. Ele vem para executar juízo. E somente aqueles que têm o sangue nos umbrais não sofrem o juízo de Deus. Apenas o sangue do cordeiro no umbral da casa é suficiente para não sofrer o juízo de Deus. Redenção e substituição. É claro que para os judeus, naquele momento, aquilo significava um evento de uma libertação política. Eu sou escravo, agora eu serei livre, uma nação de Deus. Mas no progresso da revelação fica evidente que tudo isso aqui aponta para um cordeiro superior. E os paralelos são impressionantes. No verso 14 ele diz assim, olha, esse dia 14 do primeiro mês do ano religioso de Israel. Páscoa marca o primeiro mês saindo no meio do ano civil. Na Israel tem lá um ano civil, um ano religioso. E a Páscoa inaugura o ano religioso. Esse será um memorial que vocês e os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. O que significa esse perpétuo? Ele não chega a ser eterno, mas é a perder de vista. Esse dia é um dia marcado como memorial, em que os descendentes de Israel olhariam aquele evento, aquela festa, toda
tudo que precisa ser preparado, e perguntaria aos seus pais: pai, mãe, o que significa isso? E a resposta seria: é Páscoa do Senhor. Nos lembramos do dia em que Ele nos libertou do Egito. Ele nos libertou do Egito. Verso 15: durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto a preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Olha como esse evento é significativo, é representativo. Vamos tirar todo o fermento de casa por 7 dias. Por que isso? O fermento era um produto que lembrava o Egito, primeiro ponto. Segundo, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, o fermento, ele é um símbolo do pecado. Que fermento, ele leveda toda a massa. Jesus usa o fermento como exemplo da hipocrisia dos fariseus. No Antigo Testamento, em vários momentos, também o fermento é usado como um paralelo. Aqui o que Deus está trazendo para Moisés e para o povo: vocês precisam nesses 7 dias se purificar, serem purificados. No primeiro dia e no 7º dia é dia santo ao Senhor, é como se fosse um sábado. Vocês não vão trabalhar, ainda que não seja o sábado. Toda a energia, toda a concentração de vocês estará no preparo da Páscoa do Senhor. Olha que data importante. E aquele que não respeitar o fermento, a purificação, ele será eliminado do povo. Lembra? A Páscoa identificava o povo da aliança. E aqui numa primeira leitura, a primeira interpretação que eu fiz, pronto, aqui é o seguinte: usou fermento, pedra, vão matar. Aí depois eu comecei a dar uma olhada com atenção e alguns comentaristas me ajudaram, né? E eu achei muito interessante que essa eliminação não era a pena de morte. Era uma eliminação do povo. Ou seja, aqueles que não respeitassem a Páscoa, ou utilizassem do fermento, eles seriam expulsos do povo de Deus. É algo parecido com o que nós fazemos na nova aliança, quando um membro da nova aliança desrespeita a santidade de Cristo. Nós tiramos a salvação dessa pessoa? Não tenho poder para isso. Mas eu a desligo da igreja. Eu a retiro. Eu não a reconheço mais como parte do povo da aliança. Era isso que os israelitas fariam com aqueles que não respeitassem esse fermento. Esses 7 dias de purificação, de preparo, porque a Páscoa identificava o povo como o povo da aliança. Como povo da aliança. 17. Celebrem a festa dos pães sem fermentos. Porque foi nesse dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade, seja estrangeiro ou natural da terra. Tanto o estrangeiro que agora fazia parte da aliança, por ser circuncidado e se identificar como povo de Deus,
quanto natural da terra, quanto aquele que era um judeu, vamos brincar aqui, um judeu com pedigree, né? Nasceu, esse é judeu de nascimento, sem mistura. Se ele não respeitasse a Páscoa, ele deveria ser considerado como alguém que não pertence mais ao povo de Deus, onde quer que morarem, como apenas pão sem fermento. Olha que interessante, isso aqui ele é tão sagrado, é tão importante, tão relevante para aquele povo e na história da salvação, que Deus nos diz assim: olha, desfrutem disso aqui enquanto vocês estiverem na terra, enquanto eu estiver abençoando vocês. No exílio, há tempos em que o povo de Deus não poderia sacrificar no templo pelos pecados, não poderia ir no Santo dos Santos, mas aonde quer que eles estivessem, eles poderiam pegar um cordeiro, poderiam assá-lo no fogo, retirariam todo o fermento de casa e respeitariam a Páscoa, que não é a Páscoa de Israel. Essa aqui é a Páscoa do Senhor. Estejam preparados para a consumação, longe do fermento. Esse povo precisaria estar purificado, precisaria estar preparado. Porque, olha esse outro paralelo que eu fiquei impressionado com a ceia do Senhor. A saída do Egito viria a qualquer momento. Comam do cordeiro, desfrutem das ervas amargas, comam o pão sem fermento, celebrem. Depois de ficarem sem o fermento por 7 dias, celebrem. Mas celebrem com a sandália no pé, celebrem com o cinto amarrado, celebrem com a mala feita, porque esse não é o lugar de vocês. É Páscoa do Senhor, é caminhar para a terra prometida. É caminhar para a terra prometida. E para encerrar, a Páscoa da Antiga Aliança é a sombra da Páscoa da Nova Aliança. E uma gentileza, se alguém puder só pegar um copo de água para mim, senão acho que a minha tosse ela vai ficar com muita frequência, estou sentindo minha garganta aqui. Obrigado. A Páscoa da Antiga Aliança, ela aponta em todos os seus aspectos para a ceia do Senhor na Nova Aliança, para a Páscoa da Nova Aliança. Nós celebramos mês após mês a ceia do Senhor e não pode ser mais um culto da igreja. Por quê? Porque é Páscoa do Senhor. É para ela é para ela que a Páscoa aponta. Jesus não usou a Páscoa por acaso. De que forma ela aponta? Jesus é o cordeiro inocente, sem defeito, sem mácula, sacrificado no final da tarde, sem nenhum osso quebrado, que redime, substitui por meio do seu sangue e liberta do juízo divino. Por meio desse cordeiro, a igreja tem uma nova identidade que a torna um único povo em Cristo e deve celebrar a Páscoa também como um memorial para as futuras gerações. Isso aqui é a ceia do Senhor. Até quando? Até as bodas do Cordeiro. A última Páscoa. A consumação da Páscoa. Finalmente, a semelhança do povo da Antiga Aliança, precisamos estar preparados, longe do fermento, purificados
em prontidão. Já está com a sandália no pé? Já está com a mala pronta? O retorno do Cordeiro é a qualquer momento. A iminência do retorno. Os israelitas passariam pelo deserto, entrariam na terra. O autor de Hebreus vai dizer que a terra, ela aponta para a eternidade. O autor de Hebreus faz essa nova revelação. Hoje caminhamos na peregrinação, mas precisamos estar preparados para a volta do Cordeiro. São tantos os paralelos. A ceia do Senhor, ela aponta para o Cordeiro, ela aponta para o sacrifício redentor e ela aponta para o futuro, até que o Senhor venha. Não teve nenhum aspecto da Páscoa, da primeira Páscoa, que não apontasse para a ceia do Senhor e para a consumação do Cordeiro. Não é possível olhar para esse evento que Cristo redefine no Novo Testamento, a não ser com uma progressão da história da redenção, que começa no Êxodo, passa pelos evangelhos em sua manifestação, como a gente vai ver na semana que vem, e finalmente encerra em Apocalipse, com a nossa esperança. Eu estou ensinando Apocalipse esse semestre no seminário, uma coisa que eu nunca tinha reparado, até porque eu nunca fui desses viciados em Apocalipse, né? Pessoal que gosta de Apocalipse, né? A Rússia entrou na China, Gog e Magog, acabou o mundo, já era tudo. Eu nunca fui desse tipo, né? Mas me impressionou a quantidade de vezes que João chama Jesus em Apocalipse do quê? Cordeiro. Eu fui abrir o selo, o livro do selo, não tinha ninguém digno. Eu chorei. Até que vem o Cordeiro. Não veio o rei. Não veio o guerreiro, como aparece em Apocalipse. Não. Veio o Cordeiro, que também é o leão. E ele era o único digno de abrir o selo, de abrir o livro. O Cordeiro em Êxodo aponta para o Cordeiro dos Evangelhos e também aponta para o Cordeiro que é o único digno de abrir o livro. A Páscoa no Antigo Testamento, ela é a sombra. A Páscoa do Novo Testamento, ou a ceia do Senhor, se você preferir, é a manifestação. Mas o Cordeiro que retornará é a nossa esperança e a consumação da Páscoa, porque celebramos a Páscoa aqui até chegar à bodas do Cordeiro. Eu não sei se isso te emociona, mas deveria. João Batista, quando ele olha Jesus, na descrição de João, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Hebreus, é o sacrifício definitivo. O que essa sombra não podia fazer, o Cordeiro realizou. E um último paralelo que me impressionou: o Cordeiro em Êxodo livra os primogênitos, tanto animais como indivíduos. É por isso que tinha a apresentação no templo do primogênito, né? Ofereciam um sacrifício, porque todos os primogênitos pertenciam ao Senhor. Agora, o primogênito de Deus, ele não foi poupado.
Ele é o sacrifício em favor de todos nós. Não tem como essa quantidade absurda de paralelos ter sido por acaso, e muito menos fabricado por um grupo de discípulos em que a maioria eram pescadores. É Deus coordenando a história da redenção. O Cordeiro é único e especial e deve ser adorado como tal. Meus irmãos, com todas as nossas limitações aqui no momento de louvor, né? É o áudio que aumenta, diminui, é talvez o vídeo que não é o melhor para a gente cantar. Nada disso deve tirar o nosso foco da adoração ao Cordeiro e da nossa vida, porque louvor é adoração, mas adoração não é só louvor. Adoração é a forma como eu vivo por esse Cordeiro que assumiu o meu lugar. Não podemos olhar para a Páscoa de qualquer forma. Não podemos olhar para a ceia de qualquer forma. Não podemos olhar para Cristo de qualquer forma. Ele é o Cordeiro especial de Deus. Único. Não existe outro meio que não o Cordeiro. Não é um Cordeiro. O Cordeiro para nos livrar do juízo divino, assumindo o nosso lugar e nos redimindo, nos libertando. Lembrando que a palavra redenção, ela traz a ideia de compra. Ele nos comprou com o seu sangue. Assim como ele compra o povo de Israel de escravo para livre, ele também nos comprou e fez de nós um povo dele. Pelo Cordeiro fomos redimidos e substituídos, sendo por isso livrados da sua ira. O Cordeiro, ele une a graça e a justiça de Deus. Dois conceitos que é um paradoxo, parece irreconciliável. Como Deus, ele é um Deus santo, justo e puro, e um Deus amoroso e gracioso ao mesmo tempo. A resposta está na cruz, está no Cordeiro. Ele pune o pecado, ele é santo, ele é justo, ao mesmo tempo em que ele é gracioso e amoroso. Devemos estar purificados do fermento, ou seja, pecados, de modo a estar prontos para a conclusão da obra da redenção. Lembrando que ele vem a qualquer instante. Os judeus precisavam estar preparados, mala pronta, porque o Deus vinha libertar. Nós, do mesmo modo, precisamos estar preparados, porque o Cordeiro retornará em poder e glória a qualquer momento. A Páscoa na antiga aliança é a sombra do sacrifício redentor de Cristo que aguardamos em santidade. A Páscoa na antiga aliança é a sombra do sacrifício redentor de Cristo que aguardamos em santidade. Quero finalizar essa mensagem deixando dois desafios para você. O primeiro deles, avalie o impacto do Cordeiro no seu dia a dia. Como ele tem influenciado o seu dia? Como ele tem influenciado a forma como você se veste, a forma como você se porta, a forma como você fala, a forma como você dirige o seu negócio, a forma como você é funcionário, a forma como você vive. E se ainda, por qualquer razão, você não se rendeu a Cristo,
o Cordeiro de Deus, faça e se prepare para o seu retorno glorioso, porque não existe outro caminho, não existe outro Deus, não existe outro Cordeiro, não existe outro Cristo. Faça. Quero convidar todos a se colocar em pé e vamos orar mais uma vez. E em seguida vamos cantar quão grande é o meu Deus. E nos lembrar desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que essa adoração nos lembre dessa obra que expomos e nos lembre também quão grande é o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, quero entregar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, que não percamos de vista, ó Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas formas diferentes a celebração da Páscoa na Antiga Aliança aponta para a sua manifestação na Nova Aliança e nos lembra da sua consumação no retorno glorioso de Cristo. Que isso não passe batido nas nossas vidas, Senhor. Que dia a dia nos lembremos da obra redentora de Cristo Jesus em nosso favor. Oramos em nome de Jesus.